todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a leitura da página mensagem 162 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Tem o título A Luz Inextinguível, onde Emmanuel vai fazer o comentário do versículo 8, capítulo 13, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala que a caridade jamais se acaba. E aí Emmanuel vai tecer os seguintes comentários. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis da tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compete ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. A prece é sua, Silvia. Então, com o coração explodindo de alegria, com muita alegria, muita. Com a certeza que Jesus está aqui do nosso ladinho, a gente segura na mão dele e agradece. Agradece, mas agradece com muita emoção. Agradece por a gente estar irmanados, por a gente ter essa possibilidade de ter a real sensação de que o tempo e a distância nós fazemos. E nesse teste que passamos agora, Jesus, te agradecemos. Te agradecemos por estar em contato com irmãos tão queridos, de tantos anos e de tão longe.
Te agradecemos, Jesus, a oportunidade de estudarmos essa doutrina bendita, que nos consola, que nos ilumina. Te agradecemos, Senhor, pelo fato de aproveitarmos as oportunidades, estarmos juntos de Ti. Te agradecemos pelo lar que temos, pelo ar que respiramos e pela consciência. E hoje, Senhor, que essa tarde a gente possa estar plenamente ligados a Ti e crescer em união, em paz, em harmonia. Fica conosco e faz de nós instrumentos de Tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, essa é a Maria Silvia Rubio. O Luciano a convidou e eu fiquei muito feliz. Eu sou suspeita para falar, porque a Silvia é minha irmã. É irmã da minha alma. E ela vai falar para a gente qual o seu tema, Silvia, porque eu nem quis saber qual era o tema. A Silvia vai falar, manda a Silvia falar. Não, foi tão engraçado que eu conversei há uma semana com o Luciano. E aí ele fez o convite, ele falou, você não quer fazer o estudo lá com a gente? Eu falei, claro. Isso acho que foi sexta-feira. Ele falou, pode ser terça-feira? Eu falei, tá bom. Mas foi assim um susto. Aí eu falei para ele falou, aí nós estávamos escrevendo, aí eu falei, por favor, não me diga que o tema é livre. Imediatamente ele colocou, o tema é livre. Eu falei, Luciano, livre-arbítrio tinha que ser que nem senha de cartão de crédito. A gente erra 3 vezes e bloqueia. Ele falou, pronto, tá aí, um bom tema. Então, o tema de hoje, depois de muito pensado, né? A gente vai falar, então, sobre o livre-arbítrio, que aconteceu exatamente dessa forma, de uma maneira descontraída. E aí é com muita emoção, realmente, que a gente vai abordar a questão. Pode iniciar? Podemos começar? Podemos, pode começar. Eu não conheço a didática aí de vocês, mas eu gostaria que se vocês quisessem fazer alguma intervenção, que fiquem à vontade. Nós vamos começar a falar. Geralmente a gente deixa o nosso convidado falar, quando ele termina, a gente começa levanta as mãozinhas e testa os comentários. Então, tá bom. E foi muito interessante, porque assim, essa pandemia, ela mostra para a gente exatamente, ela tem sido o resultado das escolhas que a gente tem feito. Então, lá em março, quando começou essa história, vamos ficar dentro de casa, e aí o que nós vamos fazer? Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho certeza que sim. Vocês perceberam que não está tendo tempo mais para nada? Sim, nem para ver uma série. Não dá mais tempo, gente. É inacreditável. Não, e assim, eu quase, Luciano, ontem eu falei, Luciano, você me desculpa, mas eu não vou poder. Mas eu falei, não. É meu livre-arbítrio. Se eu desistir, porque assim, aconteceram tantas coisas que eu não vou dizer aqui para vocês, mas tudo aconteceu exatamente para falar, olha, não vai dar tempo de você fazer. Como é que você vai se preparar para falar de livre-arbítrio? E aquelas manias que a gente estava comentando de professora, né? É papel daqui, é papel dali, é papel de lá e um monte de papel. E aí a gente começou, eu falei, não, vamos relaxar. E aí as coisas acontecendo, aí hoje, 3 horas da tarde, eu falei, chegou, eu estou indo para o meu quarto e eu vou, porque eu tenho que fazer um estudo com um grupo e um pessoal que eu tenho muita afinidade, mesmo não tendo, às vezes, contato tão grande, né? Então, a doutrina espírita, o que ela faz com a gente, como disse a Marisa, minha irmã, aí que a gente, nossa, né, Marisa, vamos combinar que foram grandes emoções já vividas, né? Raquel também, eu lembro do Nef, lá na Ilha Grande. A mãe da Márcia foi muita emoção vê-la também. Enfim, e aí a Tati eu não conheço pessoalmente, foi a primeira vez, a Nádia também, agora eu não estou vendo mais o rostinho de vocês. Mas eu achei super importante a gente poder falar um pouquinho de livre-arbítrio. Eu até brinquei com o Luciano. Eu falei, Luciano, se eu tiver que fazer alguma coisa protocolar, eu não sei mais fazer. Porque a gente, ainda mais agora, eu estou com um adolescente dentro de casa,
em aula, né? Em aula online, essa coisa toda. E assim, tem que ser tudo muito descontraído, né? Então eu falei, meu Deus, ele falou, se te quiser PowerPoint, eu falei, não vai dar não, a gente vai falar, tá? Então vamos conversar um pouquinho de livre-arbítrio, né? E aí, como a gente é da geração pré-Google, agora, mesmo que deem o tema uma hora antes, agora a gente consegue fazer. Gente, como tá fácil agora, né? Antigamente, né? Oxe, antigamente, quem tinha conhecimento tinha poder, gente. As pessoas, elas guardavam, na Idade Média, todos os conhecimentos clássicos, eles foram encarcerados em mosteiros. Por quê? Porque você não podia ter acesso às informações. As informações eram restritas a um número muito pequeno de pessoas. Tanto que o filme, né, o livro, O Nome da Rosa, ele mostra exatamente essa situação, que inclusive, e aí vai spoiler mesmo, que spoiler também eu não gosto, não, mas tô dando a dica aí, né? Que eles botam cicuta na página, e aí, quando eles faziam assim, né, aquela coisa feia de passar a página, quem estava de posse do conhecimento morria, porque você não podia. Aquilo lá era uma coisa velada. Então, veja bem, já começou aí o livre-arbítrio, vamos combinar? Olha o que nós fizemos lá atrás. Olha quanto que nós já tivemos essa questão. A minha geração foi uma geração, até na própria... no início dos estudos doutrinários, era aquela coisa de você chegar, né, para as formalidades de uma palestra... E aí, de repente, nem se passava a bibliografia, né? Porque eu detinha o poder e Kardec quebra isso quando ele coloca para a gente tudo no Pentateuco, né? Então, nós temos essa questão. Então, falar sobre o livre-arbítrio, aí a gente começa vamos começar com definição, e que é a capacidade de escolha pela vontade humana. E aí eu achei muito interessante, porque ele fala que, segundo a filosofia, né, o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa dominante. Ele indica a vontade livre de escolher, obter liberdade nas suas decisões. Então, o que eu acho muito interessante, gente, é que quando você tem essa liberdade de escolha, é muita responsabilidade. Porque, assim, a partir do momento, quanto mais liberdade você tem, hoje, por exemplo, quando a gente fala da molezinha do Google, quem me diz que esse povo que tem livre acesso ao Google sabe mais do que qualquer um de nós, que nem teve tanto acesso ao letramento, mas que estudamos um pouquinho. Hoje, eles têm informação que muitas vezes não traduzem em conhecimento. Às vezes, a gente com conhecimento, porque o conhecimento é transformador. O que adianta você ter uma informação, ler a informação e engavetar? Fazendo um estudo rápido de neurociência, você vai ver que a nossa capacidade de assimilação, ela é pequena. Você tem muita coisa. Aliás, pequena não, estou dizendo, ela é muito grande, vamos dizer. Mas você tem acesso a poucas situações. Se você não estiver reconectando as suas sinapses e fazendo novos entendimentos, a história dos neurônios, porque neurônio vai morrendo. Não, gente, não é assim, não. Quanto mais você estuda, mais você está apto. E aí até foi numa dessas coisas aí, porque eu fiquei tão empolgada com a história e começaram a acontecer muitas coisas que me deu uma insegurança. Eu falei, gente, eu não vou ter tempo de me preparar para o estudo. Eu falei, Maria Silvia, você passou a vida inteira estudando, vamos embora, vai. Sabe aquela história de você ter os dois aqui, um de cada lado, né? Não, você não vai dar conta, imagina o que você vai fazer. Aí eu falei, eu vou falar sobre livre-arbítrio. Já pensou chegar lá e falar, olha, pelo meu livre-arbítrio eu não vou? Não pode, né?
Por favor, Silvia, né, gente? você me permite fazer um comentário rapidamente? Claro, inclusive assim, gente, eu quero que vocês façam sim, pode interromper, tá? Eu Por tenho favor. certeza que se você faltasse 10 minutos para as 4, você faria um excelente estudo. E não é confete, não, gente. Eu tenho que contar que a Silvia já foi guarda-livros da Biblioteca de Alexandria. Bom. Não vale, gente, irmã é assim, tá? Principalmente as irmãs não consanguíneas, nessa encarnação, acontece isso. Com as consanguíneas eu não posso dizer muito. Ai, meu pai do céu, essa palestra não vai ficar aberta não, né, gente? É brincadeira, tá? Foi até isso que eu falei com o Luciano. Eu falei, Luciano, para mim é muito difícil fazer alguma coisa protocolar, porque a gente gosta de brincar, a gente gosta muito disso, de levar pelo lado mais leve, que eu acho que a vida tem que ser por aí, o conhecimento se faz mais fácil. Uma coisa que eu achei bem bacana... Aqui a gente trabalha muito na informalidade, você pode ficar tranquila, relaxada, porque é um grupo de amigos, né? E a gente tem esse hábito, né? Que já é o pontual do nosso grupo, né? Alegria, descontração, mas tudo faz parte do nosso time. Então não é por acaso que eu estou aqui, né, Luciano? Não, os afins se atraem. No final, a gente vai até cantar para você. Gente, eu quase que eu pedi para cantar na hora da prece. Eu falei, não, peraí, Maria Silvia está chegando, segura a onda, depois você fala primeiro, depois você pede para cantar. Pode cantar, pode cantar. Uma coisa que eu achei super interessante sobre a questão da história, e tá muito interessante essa história de a gente voltar a ter um adolescente em casa, porque a gente percebe que essa nova geração, como eu falei, apesar de todo acesso à informação, nem tudo eles traduzem em conhecimento. E como eles são espíritos já preparados para essa fase e eles já vêm conectados, então fica até a dica aí para quem trabalha e tem adolescente por perto, não falem como se vocês estivessem falando para uma criança ou de 10 ou um adolescente de 12, 15 anos. Falem com o espírito imortal. Lembre de onde que ele vem. Sabe? Não adequem. Precisa adequar vocabulário. Não. Falem como você, como eu disse, como você estivesse falando com o espírito imortal. Nós estamos em 2020. Hoje eu estou morando em Santos. Vocês estão uma parte na Ilha Grande, outra parte no Rio, o pessoal na Ilha Grande. Gente... Tem até de Paris aqui, Silvia. Já, né? Imagina, vocês tinham noção que nós poderíamos fazer isso há 6 meses atrás? Quem tinha, pela cabeça de alguém passou essa condição que nós estamos... Eu estou apaixonada por essa condição, pelo livre-arbítrio mesmo. Eu já estou em Santos há 5 anos. Quando aqui cheguei, lógico, a gente procura a casa espírita. As casas são com uma outra característica, porque elas são muito grandes, principalmente a que eu vou, ela tem 80 anos, mas ela tem desde a creche até a questão do ensino médio, e por dia eles dão almoço para 140 pessoas em situação de rua, e isso há mais de 50 anos, todos os dias do ano. Então, estar junto de vocês agora, nessa condição, eu acho que é muito importante, porque assim, eu estava me sentindo meio patinho feio, sabe? Claro que cheguei, fui, o pessoal já me convidou, até o pessoal daqui falou, Silvia, você faz palestra, é gravada. Gente, é horrível, eu já fiz algumas e é muito estranho. Eu não consigo fazer gravado. Eu falei, meu Deus. Já fiz na Casa Emmanuel, já fiz no e-mail, estou fazendo com vocês, vou fazer no José Grosso. Poxa, eu acho que é tão melhor, eu sinto vocês aqui. Agora estou no meu quarto, tá? Mas assim, eu estou vendo todo mundo aqui, está todo mundo junto aqui. A energia é essa, do ao vivo. Eu estou vendo a Adriana pequeno, a Nádia com a fotinho congelada, a Tati Damares, a Marisa, a Maria Raquel e eu aqui em cima também, né? E eu não estou conseguindo ler aqui embaixo, não, porque a gente se empolga.
E aí, gente, essa coisa da gente estar junto, vamos voltar, né, para o tema aqui da história do livre-arbítrio. Por que eu falo do adolescente? Por que eu falei dessa situação? Nós estamos, hoje a conversa do almoço, foi por isso que eu comecei a história do adolescente, começou a questão exatamente do livre-arbítrio, e aí ele começa a me perguntar, mas e lá nas cavernas? Eu falei, ô, cara pálida, você tinha lá a questão do instinto. Nas cavernas, você tinha que preservar a espécie. Você estava ligado à necessidade de preservação. Ok. E agora? Agora não, agora você tem que depurar. Aí nós fomos conversando ao longo, como eu sou professora de artes, né? E a história conta a questão das guerras. E eu falei, não, vamos falar da arte. Que pela arte a gente conta a história do mesmo jeito. E aí a questão do livre-arbítrio. Você vai lá para o Império Romano, a chegada de Cristo à Terra. Quando Cristo vem à Terra e fala, olha, vamos lá implantar uma nova moral. Vamos lá, que agora que vocês já saíram das cavernas, já estão bonitinhos em duas perninhas aí, agora vamos fazer um novo conceito. Vamos ensinar as pessoas a amar o próximo como amasse a si mesmo. Então, Cristo vem efetivamente implantar essa situação. Naquela época, nós já devíamos estar por aqui, né? Vamos combinar? E lá a gente faz a escolha. Não vem dizer que a gente era cristão, não, tá? Ninguém aqui estava lá na hora do circo, ninguém estava lá embaixo na arena junto com o leão, não, tá? A gente estava aplaudindo das arquibancadas, né? Até de vez em quando eu faço algumas coisas, eu falo, gente, por que eu preguei o prego na mão esquerda? Como é que eu fiz uma coisa dessa? Porque, olha, vamos combinar que de vez em quando agora a gente realmente tem essa situação. Então, lá no Império Romano, você já tinha essa situação. 300 anos depois que Cristo desencarna, que ele é supliciado e volta à pátria espiritual e continua, né, conosco, você tem o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí você tem depois a chegada da Idade Média, onde a gente comentou, e aí você tem, por que eu estou falando isso? Pela questão do livre-arbítrio. Tudo ligado à religião e domínio. E poder. Conhecimento leva a poder e poder leva a dominação. E isso nós movimentamos isso durante a vida toda. Na Idade Média, você tem todo o predomínio e a religião virando um Estado, né? Que você tem todo o domínio. Aí você tem Renascimento, com volta de padrão lá greco-romano e Reforma. Então, o início do protestantismo, o cristianismo. Na Idade Média, você tem cruzada. E aí eu tenho meu adolescente falando, não, olha, primeiras guerras religiosas, olha aí, os cristãos lá brigando com bárbaros, com muçulmanos, falando, não, tia, eram com os islâmicos, tá? Então, tá, vai conversando com os bonitinhos aí, como, ai, que fofinho, viu, Tutuquinho? Vai nessa, tá, Tutuquinho? Tutuquinho, daqui a pouco, ó, tá botando você no chinelinho, tá? Vai nessa, vamos lá. Aí veio lá a Idade Média, as cruzadas, Francisco de Assis, né? Então, vocês percebem que, mesmo durante os momentos mais negros da história, mais negros no momento da peste, no momento da guerra, você tem sempre um missionário surgindo. Aí você tem a questão da reforma, Martinho Lutero, vai lá, coloca na porta da sua igreja as tábuas, as leis, inclusive eu tenho que pesquisar, porque eu esqueci o termo, ele não volta, eu vou ter que pesquisar realmente, que ele coloca lá, que ele é contra, então aí por aí ele funda, e aí você tem o anglicanismo, enfim, o protestantismo tomando conta e dividindo a cristandade. Com a Contra-Reforma, depois, que aí é o barroco, né, porque a gente estava fazendo essa mudança, e porque eu estou fazendo uma santa confusão, mas vocês estão entendendo que é por causa do livre-arbítrio. Porque quando você tem a Contra-Reforma é a Igreja Católica falando, parou, eu estou perdendo terreno, eu preciso voltar à cena. E aí, de novo, nós com o nosso livre-arbítrio.
E aí, o que você implanta depois de das cruzadas? Claro que você tem a ver, você implanta nada mais, nada menos do que a Santa Inquisição, onde as pessoas eram queimadas, vivas, porque eram bruxinhas, porque não estavam de acordo com os padrões. Pintores naquela época, porque o nu era proibido, tiveram que cobrir tudo que foi imagem, porque o corpo humano era impuro. Então, olha quantas coisas que nós fomos vivendo ao longo dessa história, e aí depois tem toda, isso eu estou falando lá de século XVI, XVII, quando chega século XVIII, aí você tem a Revolução Francesa, e aí o começo da Era Moderna, e aí lá na história você tem Barroco, você tem Romantismo, porque a gente está fazendo toda essa analogia, porque todos nós, gente, todas nós, todos, nós já vivemos nesses períodos. Quando você, às vezes, você tem alguma dificuldade para alguma língua, que a língua não entra na tua cabeça, mas nem você rachando a cabeça, olhando, você não entra. O que aconteceu em alguma vida que você já teve aquele bloqueio? Vai me dizer que não teve? Todos nós já passamos. E por conta dessa história, eu comecei a falar tudo isso por conta da história do livre-arbítrio, que começa Santo Agostinho, em 395 depois de Cristo, isso lá em plena começo de Idade Média, porque a Idade Média começa em 476, mas já lá com o pezinho lá, porque já tem o declínio do Império Romano aqui, ele escreve um livro que chama-se De Libero Arbitrio. E aí são 3 livros. O primeiro ele escreve de 387 a 389, que foi na época do batismo dele como católico, e os outros 2 de 391 a 395, na época da ordenação dele. Então, e aí o livre-arbítrio, então aí ele fala da liberdade da vontade. Que liberdade que nós tínhamos. E eu achei engraçadíssimo que o meu adolescente aqui, né, o João, na hora do almoço, ele chega para mim e ele fala, pobre sempre se ferra, né, tia? Eu falei, lógico, né, filho? Por isso que a gente tem que estudar e precisa entender, porque nós estamos aqui exatamente para tentar libertar consciências e não ser massa de manobra. Porque a partir do momento que você não tem a tua capacidade, a tua liberdade de escolha, você está fadado a ser massa de manobra. Passar fake news, fazer gracinha, falar bobagem, porque agora todo mundo virou doutor, né? Com a história do Google e das redes sociais. Antigamente, todo mundo tinha problema de falar coisas. Muitas bobagens eram ditas. Só que ficava no grupinho restrito. Ô, gente, agora o besterol está aberto, né? O alcance que tem uma postagem que você faz. Bom, e isso, volto a falar, a questão do livre-arbítrio, tá? E aí... nessa obra, antes, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, você tem o Santo Agostinho desafiou o determinismo no primeiro volume. É porque Deus quer e acabou. Para que nós estamos aqui, então? Se já está tudo escrito, então não precisa fazer nada, né? É assim? Acho que não, né? E ele investiga as condições da existência de Deus e o conhecimento das outras 2 partes. Então, é muito interessante, gente, porque os filósofos, né, esses senhores que gostam de ficar pensando pensamentos, né, e indo além, descortinando mundos, porque é muito engraçado, que eu acho interessante, porque o que a gente fala muitas vezes, você fala alguma coisa, dali a pouco você vê alguém, né, ainda mais agora com rede social, postando as coisas lá, falando, peraí, gente, eu também já tinha falado. Então, é muito importante hoje a verdade sobre o que a gente faz, porque também é livre-arbítrio. Você está efetivamente ajudando na formação, ou você está participando e sendo parte dessa massa de manobra? Está indo junto? Vamos embora? Não, né? Bom, aí quando você fala de espiritismo, fica mais fácil. Quer dizer,
Mais fácil até o segundo parágrafo, né, gente? Não é? Eu antigamente falava que era até o segundo capítulo, mais ou menos. Olha a nossa responsabilidade. Pensar a nossa responsabilidade, gente. Para cada encarnado, 5 desencarnados. Isso não é novidade para ninguém. Bom, todo mundo aqui, né, acredita em espírito, né, gente? Vamos combinar. Estamos alinhados? Estamos, né? Todo mundo aqui sabe que vai morrer, né? Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Não é Eu não vou morrer, não. Não vou morrer, não, que a morte não existe. O corpício, esse corpício bonitinho, vai, filhinho, vai, sinto dizer, tá? Temos na data de nascimento, não temos de morrimento, tá? E aí, entre nascer e morrer, eu estava falando também para o meu adolescente, olha como os papos são bons aqui, gente. Não tem aquela música eu acho que é do Boca Livre, as pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer? Olha que legal, gente, o que a pandemia fez conosco? Nós poderíamos estar ocupadas em nascer ou morrer, pensando pensamentos, falando... aliás, isso aqui hoje é um dos maiores... Ah, não, esses dois não, tá, gente? São os meus netinhos. Mas o celular hoje é um dos maiores ladrões do nosso foco. Então, eu acho que, assim, essa linha nossa, com relação a essa questão da liberdade, se a gente tivesse, todos nós sabemos que temos um anjo guardião, um espírito protetor. Para você reencarnar, existem 3 condições. Aliás, 3 pessoas ou espíritos que têm que estar alinhados. Que são pai e mãe, você precisa nascer de pai e mãe, né? Não tem jeito mesmo, lá no Proveta você vai ter que ter lá as situações. E você tem que ter um espírito que vai ficar velando por você durante a tua reencarnação. Ah, ele vai ficar do meu lado, então? Meu anjo da guarda está aqui, lógico que está. Só que ele não é um boneco que está do teu lado. E se você tiver que fazer qualquer coisa e falar, vem comigo, faz para mim, qual será o seu mérito? Ai, meu Deus, não sei que vou deixar meu cabelo branco ou vou pintar meu cabelo. Ai, Deus, o que eu faço? Menos, né, gente? Menos, né? Vambora. Ah, meu Deus, eu tem que descer para a feira, vou descer de máscara, mas aí não tem condição. Aqui em Santos, inclusive, se você sair sem máscara na rua, você é multado. Então, aqui já tem um pouquinho mais de regra. Mas, olha, assim, Silvia, aqui em Campo Grande já descobriram a cura. Ah, já... É meio... Essa coisa da banalização, gente, porque assim... E aí, de novo, a gente vai para essa história. Só fechando a questão do anjo da guarda, né? Ou o espírito protetor, é o espírito amigo. Esse espírito existe, é real, ele é concreto. Quando nós estivermos de volta ao plano espiritual, nós vamos nos encontrar durante o desprendimento do sono também, e mesmo acordar. Para ter o acesso a ele, precisa da prece, porque quem interfere na nossa vida sem a gente permitir é o obsessor. O nosso anjo guardião ou qualquer espírito que para nos ajudar, ele precisa da nossa intercessão. Nós precisamos pedir. Ah, mas para quê? Se ele já sabe o que eu preciso, por que preciso pedir? Ora, pílulas. Primeiro para treinar o orgulho, né? Porque como a gente já nasceu sabendo tudo, né? A gente já é... Né? A gente daqui é para Júpiter, né? A gente não vai mais encarnar aqui na Terra, já está tudo uma beleza. Menos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa ligação. Então, essa situação... E aí o que o pessoal fala, ah, mas, poxa, você já fez o plano reencarnatório, já está tudo feito. Não, gente, você tem uma linha. E é isso que às vezes o pessoal se perde. Ah, mas, poxa, já está determinado. Não tem lá a coisa... Eu fiz o plano... Porque todos nós aqui participamos do nosso plano reencarnatório. Nós pedimos, tá? Nós pedimos lugar, nós pedimos a família, as provas, quebrar dedinho, não.
Quebra-dedinho não veio, né? Não estava lá, foi falta de atenção, sabe? Tem muita coisa, gente, que vamos combinar. Ah, queimou o arroz, não está escrito no teu plano reencarnatório, né? O que está escrito realmente são as linhas macro, sabe? O que você vai fazer com estes sentimentos? O que você vai fazer com este crescimento que você tem? Tinha um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo, é sempre assim. E uma coisa que eu achei bem legal foi uma historinha. Tem várias questões no Livro dos Espíritos, gente, que eu recomendo vocês darem uma olhada, que é a questão 114, 117, 121 e a 122, muito interessante, que é com relação a essas tendências que nós temos, se os espíritos, se eles influenciam na nossa vida, e a gente sabe que eles influenciam completamente, né? Mas aí é o que a gente está fazendo com essas influências. E aí tem uma historinha que eu adorei. Deixa eu só achar onde é que ela está. Você tem tempo, tá, Silvia? Oi? Você tem tempo. Até que horas que é, Marisa? Se você quiser falar até as 5h10, você pode falar. Tá. Eu gostei muito que né, quando começa o bichinho do Ranhan, não tem muito jeito. No Google, e isso eu não vou negar para vocês, eu vi um estudo sobre livre-arbítrio que eu achei muito interessante, e aí ele diz, começa dizendo de Mateus, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, eu acho que uma boa referência para livre-arbítrio começa por aí, sabe? O que efetivamente, quais serão as minhas escolhas? A gente já sabe, né? Até já foi perguntado no próprio Livro dos Espíritos qual que seria o nosso modelo. E aí o nosso modelo realmente é Jesus, né? A gente não tem outra questão. E aí ele diz que o arbítrio é uma resolução que depende só da vontade, e o livre-arbítrio é o livre julgamento, faculdade de o homem determinar-se a si mesmo. Então, animal e planta não têm livre-arbítrio, tá? Os gatinhos da Adriana, que eu achei assim, a coisa mais fofa desse mundo, eles lambendo o rosto da Adriana, eles não têm livre-arbítrio, é outra situação. Então, assim, eu achei bem interessante, né, quando ele diz que, a fim de ilustrar a capacidade de escolha e decisão, apresentamos a seguinte lenda. Em uma vila na Grécia vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas as perguntas que lhe fossem feitas. Em um dia, um jovem adolescente, sempre eles, né, vamos combinar, conversando com um amigo, disse: eu acho que sei como enganar o velho sábio. Vou pegar um passarinho e o levarei dentro da minha mão até o sábio. Então perguntarei a ele se o passarinho está vivo ou se está morto. Se ele disser que está vivo, esprema o passarinho, mato-o e deixo cair no chão. Se ele disser que está morto, abro a mão e deixo-o voar. Assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta: sábio, o passarinho na minha mão está vivo ou está morto? O sábio olhou bem para o rapaz e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Bonito, né? Isso daqui é uma coisa muito interessante, gente, porque assim, a gente vai, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a dispensar melindres, dispensar aquelas coisas que a gente vai guardando no armário que a gente acha que um dia vai usar, sabe? Aquelas coisas que você ganhou no casamento, que você guarda só para uma festa que nunca acontece, para visita que nunca chega, né? Então aí você começa a minimizar. E eu acho que nessa situação desse momento, principalmente que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma oportunidade única na nossa encarnação, que é a oportunidade de nos revisitar. O que a gente está fazendo conosco?
Ontem meu genro chegou aqui em casa. Eu tenho filho espalhado no mundo, né? Eu tenho uma filha em Maceió, uma filha na Nova Zelândia e um filho aí em Angra. Então, botei filho no mundo, cada um foi para o mundo. Pandemia, cada um num canto, né? Ninguém se visitando, respeitando realmente as normas, essa coisa toda. E ontem o genro lá de Maceió chega, aqui em Santos. E aí até era uma dessas situações que eu tinha tirado para estudar, né? E aquela coisa toda. E aí quando ele chega, aí vem a questão do livre-arbítrio. Ai, olha, a Luciana não pode nem pensar, porque a Luciana é mais velha que eu. O meu filho fala, eu tenho uma irmã que é mais velha que minha mãe. A gente segue as normas, a gente gosta, né? Mas espera aí, vamos... E assim, porque tudo vai de acordo com a nossa consciência. Sabe? Eu não vou fazer nada que possa prejudicar o outro. Se eu quero o benefício do coletivo, eu não posso pensar em algo que vá prejudicar. E aí sei que Rafael chegou e a gente começou, e ele veio, gente, eu comecei a ficar ansiosa. Eu comecei a ficar ansiosa a ponto de ter, claro, né, assim, né, a gente finge demência, né, 10 graus aqui em Santos, a gente de camiseta, porque começa a transpirar, né, aquela coisa, tá. Aí ele até comentou, ele falou, não vamos contar para a Luciana, porque... Aí assim, mas é tão desagradável, como você vai enganar alguém? Gente, foram horas, 2 horas, 3 horas, de a situação da ansiedade, e ele, né, eu vou fazer 60, ele tem 40, tem quase 40, parecíamos 2 crianças querendo esconder coisa errada que fez da mãe. Olha o que é cabeça! E aí foi muito interessante, porque eu estava nessa história do livre-arbítrio e do que fazer, e aí quando eu comecei a sentir a palpitação, eu falei, parou. Eu falei, não. Parei, fechei um pouquinho os olhos, fiz a prece sempre, a gente sempre faz, e respirei. Respirar. Entra, primeiro, quando você fecha os olhos, você perde contato visual com aquilo que está te desequilibrando. E isso te ajuda a estabelecer imediatamente o contato com a espiritualidade superior. Fecha o olho. E assim, mas eu tô andando na rua, como é que eu vou fechar o olho? Se estiver dirigindo, não faça isso, pelo amor de Deus. Não, tá? Dirigindo, não fecha o olho de jeito nenhum. Mas se estiver andando, sabe aquela piscadinha mais lenta? E respira. Faz umas 3 respirações. Sabe, porque o pessoal fala, tem que meditar. Não, nem me fala em meditar que eu não consigo. Como que eu vou parar de pensar? Se você parar de pensar, você morre, gente. Meditação não é parar de pensar. Aquietar a mente, como é que eu faço? Se você é uma pessoa agitada, como é que você vai aquietar a mente? Você vai descobrindo o exercício. E tudo começa pela respiração. E tem tantas técnicas. Por isso que hoje a internet ajuda a gente. Porque a gente consegue, pelo livre-arbítrio, fazer as coisas melhores. Eu só sei que no final das histórias fizemos uma videochamada. Quando ela viu, lógico, ela conhece minha casa. Quando ela viu, eu estava de máscara, né? Ele dentro de casa, tal. E eu de máscara, enfim. E aí, assim... Sabe? Mas, gente, foi uma coisa de tirar uma bigorna das costas. Sabe, aquele peso. E vocês percebem que é tudo fruto da nossa imaginação? Nossa, mas vai falar para ela? Não vai falar para ela? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu acho que 90% eu posso procurar o dado real, mas é muito mais que 50% das coisas só acontecem dentro da nossa cabeça. Nossa, a Marisa abaixou o rosto. E a Marisa não está olhando mais para cá. Meu Deus do céu. Será que ela não está gostando? Ai, meu Deus. A Nádia não abriu a câmera. Ai, a Tati sentou. Ela mudou de lado. Ai, não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. E a partir do momento que você coloca isso na tua cabeça, você tira o foco do teu objetivo.
Você dá ao outro o poder de te tirar o equilíbrio, porque você deu na mão dele, tá no outro, não, tem você que comanda. E é o que tudo isso, gente? Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: consciente de que uso a faculdade de o homem determinar-se a si mesmo, deve principalmente trazer dignidade e paz de espírito. Ele chega a alertar, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É emocionante, não é? Aí depois vem uma questão 123, do Livro dos Espíritos, que eu recomendo vocês olharem aí, porque essas questões todas falam da influência dos espíritos na nossa vida, que eu não vou falar não, gente. Porque aí é cada um com a sua consciência também, e a gente sabe, né, aonde a gente coloca as nossas emoções nas nossas questões. Então, não é aquela história do que, o que a vida fez de mim. Não, gente, acontecem determinadas coisas. Vamos lá, pandemia. Pegou todo mundo desprevenido. Eu acho que pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas, previram efetivamente essa situação, né? Aí fez de mim, não, gente, o que você fez com a pandemia? Olha o que nós estamos fazendo hoje. Olha que delícia. Olha que leveza. Já pensou se nós tivéssemos ou em frente a uma televisão, ou então no celular, porque a gente pega aqui para ligar para alguém, né? Porque a gente não liga mais para ninguém, agora é WhatsApp, é isso e aquilo. Você trata do processo de regeneração do planeta e você não lembra de ligar para a pessoa, né? Porque foi o porquê que você pegou o celular. Então, eu acho que essa questão aqui do apóstolo Paulo, eu acho que fica muito importante de fechar. E eu queria fechar, a Raquel fez a prece inicial, prece não, a página inicial. Eu quero fazer uma página final com vocês, para fechar com essa página, para a gente depois refletir. É do livro Contos e Apólogos, do Chico Xavier. Meu Deus. Silvia, a gente tem estudado esse livro direto aqui. Ah, é? É? Nossa. É do Irmão X, o capítulo 5. Eu contra eu. Quando o homem ainda jovem desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e lhe observou. Detente. Por que te confias assim ao mal? O interpelado, porém, respondeu orgulhoso. Eu quero. Passando mais tarde a condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e aconselhou: por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu jactancioso: eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade que lhe rogou piedosa: reflete. Por que te não compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, redarguiu colérico: eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. Praticando atos incondenáveis. Praticando atos condenáveis que o levariam ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça acercou-se dele e recomendou: não prossigas,
Não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável. Eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se diante dela e considerou: morte, por que me buscas? Eu quero, disse ela. Por que me constranges a aceitar-me? Gemeu triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como pode atacar-me deste modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno. Defender-me-ei contra ti, clamou o homem desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou: eu exijo. E na luta do eu contra o eu, conduzindo-o à casa da verdade para maiores lições, ela fez a sua vontade. Livre-arbítrio. E eu não vou comentar, eu gostaria muito de ouvi-los. Eu acho que esse texto, eu achei muito interessante, que teve um estudo com a Lúcia Moisés, a Cláudia Verdini, Cláudia Peluso e o Álvaro Luiz, sobre semeadores de almas. E eu era mediadora, e eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou, né, levar tal? E aí, num momento espírita, veio o roteiro numa página de Emmanuel. E foi assim, gente, eu tinha programa, a gente tinha num domingo à tarde, a gente tinha uma reunião, no sábado eu fiz todo o esquema, no domingo de manhã, quando eu li a página, eu falei, tá aqui. Aí, pum, do livro Semeadores, do texto do Emmanuel Semeadores saiu, né? E hoje não, essa semana, sábado, eu acho, quando veio até no Café com Espiritismo, que é um podcast que está tendo, que agora o pessoal está fazendo, né? Quando eu ouvi isso aqui, eu falei, caiu. É o livre-arbítrio. O que a gente vai fazer? É aquela história daqui. Eu quero, eu posso, eu mando, eu ordeno, eu exijo. O que você vai fazer? O que você vai fazer contra a morte, no caso? Muito obrigada, queridos. Foi maravilhoso o nosso trabalho e foi muito bom estar aqui junto com vocês. Estou muito feliz. Gratidão pela oportunidade. Silvia, querida, só um minutinho, Marisa. Antes de nós agradecermos, né, e pontuarmos o auxílio luxuoso, irreverente, bem-humorado da nossa companheira Silvia, sempre muito feliz e muito alegre, né? Isso é muito bom, porque também isso é espiritismo, né? Tem uma companheira nossa que uma vez conversando com ela, eu falei, olha, toda vez que a gente sorri, nós ampliamos a nossa aura. E o conteúdo aplicado, ele introjecta com mais facilidade no nosso inconsciente. Você que é professora sabe disso. Então, eu vou pedir a Marisa, eu acho que vai haver uma unanimidade. Marisa, agenda a Silvia até o final da pandemia, menos segundos quintas-feiras. Coloca aí. Até o final da pandemia. Tá comigo. Silvia, olha, dizer o quê? Muito obrigado é pouco. As palavras, muitas das vezes, olha que o nosso vocabulário é riquíssimo, mas muitas das vezes elas não traduzem, né, o sentimento que nos são despertados, sobretudo os mais elevados, quando alguém nos traz, sobretudo uma companheira muito querida nossa, né? Silvia é uma guerreira, né? Foi aqui, quando esteve aqui na nossa região, na Costa Verde, continua sendo aí em São Paulo também, mas essa verve irreverente e demorada, tratando de assuntos complexos, que demandam, inclusive, autoconhecimento e autoaceitação das coisas que a gente mesmo provoca e depois reclama do retorno. Então, não é verdade, né? Aí a culpa é sempre do marido, do vizinho, do papagaio, ou seja, mas nunca é minha. Quando a gente se impondera da responsabilidade que nós temos enquanto co-criadores
E que tudo na nossa vida. Aí, Nas nossas ações, aí a ficha cai, né, Silvia? oh. É porque é fácil você jogar nas costas do outro, né? Imagina, cada um agora com a sua existência. Ah, mas eu sou assim porque lá na minha infância a minha mãe não gostava de mim. Oh, gente! Quantas existências mais? Nessa existência ela está sendo tua mãe e mesmo você, no teu entendimento, achando que ela não gosta, quantos anos você tem mesmo? O que você está fazendo da tua criança? Sabe? Ah, é muito fácil. Ainda mais quem começa a fazer terapia. Ah, não, a culpa é tudo de pai e de mãe sempre. Vai ser, gente. Foram eles que botaram a gente no mundo. Dá vontade de mandar, vai se ferrar, né? E se vem com aquela história bonita, não pedir para nascer. Pediu, escreveu. Aguarda quando a gente chegar lá que eu vou mostrar o documento para você. Tá escrito lá, ó. Assim. Muito bom. Obrigadão, querida, obrigadão. Ó, se prepara que a próxima vai ser também no supetão, tá? Desafio. Né? Hoje você aceitou e, olha, fluiu maravilhosamente bem. Tá todo mundo feliz, alegre, sorridente, grato pela sua participação. Marisa, contigo. Olha, eu já falei que eu sou suspeita. E eu sou daquela que estou comandando o partido Maria Silvia, ministra do Turismo do Brasil. Entendeu? Essa mulher dá nó em pingo d'água. Deixa eu falar uma coisa, Silvia. Quando você falou da família espiritual, eu fiquei pensando que nós, pelo menos eu acho que todo mundo aqui, já se conscientizou que a gente tem uma família espiritual. E que alguém, ou vários alguém, dependendo das suas complicações, se responsabilizaram diante do Cristo por nos ajudar enquanto estivéssemos aqui. O que eu perguntei na hora que você estava falando assim, falei, gente, quantas vezes será que eu ando envergonhando os meus parentes espirituais com o meu livre-arbítrio equivocado, com os meus rompantes, com o meu guarda, porque eu já falei que nessa vida eu não estou empunhando a espada, mas já me peguei empunhando o guarda-chuva, entendeu? E falei que eu estou numa franca campanha comigo mesmo de baixar o guarda-chuva e aposentar ele de vez. E essa é o meu mote durante a pandemia, me tornar manso e pacífico. Olha, Marisa, eu acho que... Desculpa, te interrompi, você quer completar? Pode falar, eu quero continuar, mas pode falar. É uma coisa que eu acho super importante para todos nós, gente. É como a gente falou mesmo, esse momento é o momento da gente se revisitar. Nós estamos tendo uma chance única. Olha, quando eu mudei aqui para Santos, eu fui procurar apartamento, né? E eu achei engraçadíssimo, porque eu fui num prédio que não tinha vaga de garagem demarcada, mas tinha abrigo antiaéreo. Sabe? Então, porque eles foram construídos na década de 50, né, 60, então ainda tinha um resquício da guerra, das guerras mundiais. Então, gente, olha a oportunidade. Nós estamos dentro de casa, por favor, a pandemia não passou, né? A volta à normalidade, esse novo normal que está se desenhando aí, é aquilo mesmo que eu falei ontem, quando o Rafael chegou, deu uma taquicardia, sabe? Uma coisa, meu Deus, minha mãe tem 84 anos, mora comigo, né? E agora? Mas sabe aquela coisa, o senhor sabe o que está fazendo, né? Faz favor, né? Olha que eu também estou sabendo, olha. Então vai, faz aquela coisa. Então, assim, não vamos perder oportunidade, gente. Quando a Marisa fala da questão do guarda-chuva, 70% ou mais das discussões e da briga não é por causa do motivo, é por causa do tom de voz. Não é o motivo. Eu chegar aqui para vocês agora e falar, olha, vocês têm que usar o livre-arbítrio. Pronto, saiu todo mundo, vai embora. Ficou maluca? É doida? Vai vir gritando comigo? Tá onde? Né? E aí, como é que você está operando essa contrapartida, né? Porque a gente já se conscientizou que a gente tem uma família espiritual, que a gente tem anjos da guarda. E como é que a gente anda se comportando, né? O que eu estou mostrando
Olha, eu já aprendi isso, hein? Olha aqui, ó, meu irmão, eu estou pedindo a você que você me dê paciência, calma, sabedoria, mas em contrapartida, eu já aprendi a ser um bocadinho humilde, eu já aprendi a tomar água da paz. E hoje, se você me permite, eu me confrontei, hoje eu tive uma prova, entendeu? Hoje eu passei por uma provação. Eu fui na feira, como você, e pela primeira vez na feira, quando eu estava andando com o Cláudio lá, quando eu olho para o meu lado direito, tinha um cara com um tabuleiro e 3 gaiolas pequeninas vendendo passarinhos. Tinha uma gaiolinha que devia ter umas 40 sairinhas, todas amontoadas. Me subiu um sangue, o Cláudio olhou para mim e falou assim, você ficou cega, porque eu fiquei cega de indignação. A minha vontade, olha, por Deus, eu realizei isso na mente. Olha como é que a mente... A minha mente derrubou o tabuleiro e abriu todas as gaiolas. Eu respirei fundo, virei, dei meia volta e saí da feira. No meio do caminho já estou eu assim para o Gabriel. Liga para o IBAMA, descreve a situação, entra online no chat. Aí o Cláudio me deixou no centro de Campo Grande, que eu ia no dentista, eu me deparei com uma patamo da Guarda Municipal. Eu atravessei a rua que nem uma bala. Cheguei para o homem com os olhos cheios d'água, descrevi a cena. E eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, ninguém ganha vida infelicitando a vida de ninguém, nem de um bicho. Ele não merece isso. O guarda ficou tão impactado com o meu discurso que ele virou e falou assim, senhora, nós vamos lá agora. Entraram na patama e foram. Aí depois eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz certo? E se eles chegam lá com rompante? Eu fiz uma prece no meio da rua. Que eles cheguem, eu cheguei perto deles muito calma, mas eu fiz um discurso muito contundente. A gente tem o dom da palavra, né? E eu fiz um discurso contundente, mas não fiz um discurso de ódio. E eu fiquei feliz comigo, porque o discurso que eu fiz foi para emocionar e criar empatia com os guardas. E eu cheguei em casa e falei, não, o meu discurso não provocou a ira, o meu discurso provocou a empatia. Eles sentiram a dor que eu estava sentindo, e eles foram. Eu sei que essa pessoa, de repente, pode estar tentando ganhar a vida, mas eu ouvi uma pessoa na feira, falou assim, ele está vendendo aquele curió por R$1.000 cada um. Então, tem gente que compra, Silvia. Entendeu? Então, aquelas pessoas têm que despertar. Se eu fui o martelo, fui eu estava ali. Porque eu acho que de todas aquelas pessoas, ninguém saiu dali para denunciar a venda de animais. Todo mundo achou aquilo normal. E aquilo me feriu profundamente. Mas eu não fiz o discurso do ódio e nem peguei e rodei as minhas 7 saias, porque eu senti elas querendo rodar. Estava rodando, as minhas 7 saias derrubaram o tabuleiro, mas eu segurei a saia e fui embora. Eu acho que existe, Agora... eu acho que essa questão do autocontrole é fundamental. E, assim, porque a gente não pode também ser omisso, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, quem está indo à rua, é a intolerância está agraçando. Sim. As pessoas estão Isso. muito nervosas. Hoje eu estava vendo um programa na televisão, sobre você falou o tom de voz, eles estão assustando as crianças, chamando o Gustavo Lima. Aí um psiquiatra falou, por que as crianças se assustam tanto? Gustavo Lima, coitado, está apavorado com isso também. Aí o psiquiatra disse que é pelo tom de voz. Eles estão falando com as crianças, brincando com as crianças. Vem aí o Gustavo Lima. Aí as crianças se assustam, começam a chorar. Passou hoje na televisão isso. Acho que foi no Balanço Geral, um desses programas aí. Quem é o Gustavo Lima? É um cantor. Ah, tá. Mas tem um cantor, ele até que tem umas músicas bonitinhas, dessas modernas, mas são bonitinhas. Você, sente o tom, não é aquela coisa que agride. Mas você vê, o cara até nem tem nada de feio, de horroroso assim, para as crianças se assustarem. Eles não devem nem mostrar
o Gustavo Lima para elas, mas só o chamado Gustavo Lima sai as crianças todas chorando. E os pais achando que isso é brincadeira, fazendo essas brincadeiras com as crianças. Não é. A gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado com o que passa. E essas saídas à rua, gente, por favor, a gente precisa, nós precisamos, já que temos esse conhecimento todo, então aquilo que Marisa falou, faça a prece. A hora que você faz a prece, é a história da feira. A feira é aqui na rua de casa. Bom, não preciso contar que todo mundo já me conhece pelo nome, eu já conheço todo mundo pelo nome também. Então, eu falo Silvia. Uma festa aqui na frente. Mas o que é importante, gente, a questão do olhar, né? Muitas pessoas pedindo dinheiro, muitas. Não dá para dar para todo mundo, mas pelo menos o olhar, o vai com Deus, meu irmão, hoje não tem, o carinho, o cuidado, isso precisa. E tem que tomar muito cuidado, principalmente trânsito, então, muito cuidado. Muito cuidado. Sabe? Realmente, uma pessoa me perguntou assim, por que você não abriu as gaiolas? Eu falei, não, porque quem vende isso em Campo Grande é a milícia, e eu tenho filho, eu tenho marido, eu ando aqui. Eu não posso fazer isso. A gente precisa pensar antes de tomar atitude. Então é isso, gente. De novo, obrigada. Muito obrigada. Eu acho essa coisa do livre-arbítrio, eu acho que é isso. Eu acho que é esse chamamento para todos nós que estamos ouvindo, que estamos buscando ser melhores, né? De vez em quando... outra coisa importante, tá? Aquele ser de luz que aparece e fala, não, está tudo normal. Nossa, eu estou super bem. Pode contar que está surtada. Aquela lá surtou mesmo, pega camisa de força, porque não existe quem possa estar em equilíbrio na situação. Não dá, gente. Vamos combinar. Não é, não. Então, assim, surta, mas calma, não pode quebrar parede, sabe? Essas coisas não. Mas, assim, porque isso faz parte do processo, gente. É processo, nós estamos em crescimento. Então, o que acontece? Nós saímos de uma zona de conforto e agora a gente está tendo que experimentar coisas para a gente adequar com conhecimento, né? Então, esse serzinho zen, né? Aquela coisa... Não, mentirinha, tá? O Matheus está dizendo que nem a balança anda equilibrada. Marisa, a Sônia quer falar. Eu tenho uma outra irmã, que é a Sônia Mendes, quer falar com você. Você conhece ela? Oi, tudo bem? A gente já se encontrou aí em umas salas, né? Então, tudo bem? Foi um prazer realmente te ouvir, porque você é super animada, super alto astral, isso faz bem. A gente tem que manter isso aí, isso é muito importante, né? Se deixar bater para quê, né? Você pode ser... Tem duas opções, olha o livre-arbítrio aí. Ou você é triste, ou você opta para ver a vida la vie en rose, cor-de-rosa, né? Então, é isso aí. Agora, sobre o livre-arbítrio, eu acho muito interessante essa responsabilidade do livre-arbítrio, porque em muitas religiões a gente vê que não existe esse livre-arbítrio, né? Então, é aquilo que está determinado e tem que ser do jeito que Jesus quer, Jesus querem, e que está nas mãos de Deus, Ele que vai resolver tudo, Ele que vai pensar o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Então, tudo muito quadradinho, tudo muito fechado, e não deixa a gente respirar, né? Então, o Espiritismo tem uma grande importância nisso aí, que dá asas para a gente voar, mas diz, olha, para que direção você vai? Presta atenção. Então, essa responsabilidade acaba aumentando significadamente, sabe? Fica muito grande essa responsabilidade, muito, muito, muito grande mesmo. Porque é muito simples você entregar tudo na mão de Deus e vai, sabe? Deixa que tudo se resolve. Não é bem assim, né? Você tem que fazer a sua parte, né? E aí entra a reforma íntima, né? Porque nada muda se você espera que o mundo mude e você não muda. Então, cadê a tua reforma íntima? Né? Então, esse livre-arbítrio aí é de muita responsabilidade. Porque o livre-arbítrio te dá opções. E às vezes não são duas, são várias. Caramba, como fica difícil. Você imagina assim, por exemplo, uma criança que vai fazer o Enem
Eu vou ser o quê? Eu não sei se eu faço, eu não sei se eu vou fazer direito, eu não sei se eu vou fazer engenharia, eu não sei se eu vou fazer. Tem um leque de coisas para escolher, são opções. Então, aí depois, quando você escolhe, pode vir a culpa. Por que eu não escolhi aquela outra situação? Porque será que foi a melhor? Então, isso tudo entra na cabeça da gente e a gente tem que ter calma para pensar qual é a escolha tomar. Né? Ainda mais quando é uma escolha bastante rígida, bastante importante na nossa vida, né? Porque às vezes o impulso da gente faz a gente dizer assim: ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa explosiva, eu não me dou com gente que não, eu não gosto de gente assim, não gosto de gente assada, eu sou assim mesmo. Então a gente tem que pensar bem nas escolhas, né? O que a gente quer para a gente e o que essa escolha vai trazer a nossa ou culpa ou maior responsabilidade. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é brincadeira. É uma coisa bem para você pensar bem, né? Bem, você tem que cuidar bem disso e tratar, porque escolher não é fácil. Não é fácil. E fazer a boa escolha, mais difícil ainda, né? Então é isso aí. Beijo. É interessante. Uma vez eu estava assistindo um trabalho da Jussiara na casa de Tiago, e a minha memória não é muito boa, não, mas certas questões ficam muito registradas, quase que indelevelmente na memória. E ela falou o seguinte, uma coisa muito interessante a respeito dos anjos da guarda, né? Aqueles espíritos super evoluídos, né? E eu nunca mais esqueci, tem anos isso. Ela falou o seguinte, uma das maiores preocupações desses grandes seres luminosos é derrogar, ainda, aí a minha fala, ainda que em pensamento, qualquer lei divina, porque eles caem de vibração. Imaginem nós, que enfiamos o pé na jaca quase todos os dias. E quase toda hora a gente está derrubando alguma lei de Deus. Né, Silvia? É para a gente refletir. A Josi quer falar também, a Josi da Ilha Grande. Fala, Josi. Obrigada, Silvia. Foi muito bom, né, o seu trabalho. Eu estava pensando aqui, ouvindo todos os comentários, né, e agora a Sônia falou sobre as nossas escolhas, né, tomar muito cuidado. E eu me lembrei, né, de quando a gente estava estudando as obras de André, não me lembro se foi nos domínios da mediunidade ou se foi no que antecedeu os domínios, que o André fala que um segundo que a gente assim, a nossa escolha, assim, quando a gente escolhe um segundo, que faz, que tem, como que ele falou, assim, para a gente tomar muito cuidado, assim, com as nossas escolhas, porque a nossa escolha, ela é rápida, assim, ela é feita de um segundo, mas para refazer esse um segundo que danificou um grupo inteiro, acho que estava falando de uma família inteira, vai levar séculos. E quando eu escutei isso, eu me assustei, falei, gente, a coisa assim que se você tivesse pensado assim, um segundinho, igual a Marisa pensou agora, nossa, a gente economiza séculos para na nossa vida, encarnações, para se, como que se diz, para esse um segundo da nossa vida que a gente devia pensado um pouco. O André me assustou quando eu li isso, assim, e é realmente e realmente ali aquela ação de uma pessoa gerou danos em duas famílias inteiras, assim, que aquilo ali gerou anos e anos para se recompor, para se refazer, para consertar, digamos assim, eles se quitarem, né? Então, é muito importante essa parada, assim, de pensar antes, assim, tipo, Marisa falou, a saia rodou, mas ela segurou, né? Enquanto esse segurar teve, assim, bom para ela, como foi bom para ela, né? No dano que, se ela não tivesse segurado, poderia acontecer ali. Então, achei assim, quando vocês estavam falando, eu me lembrei muito, né? Do André falando sobre esse cuidado, né? Era isso, mas foi muito bom o seu trabalho. Obrigada.
a gente não sabe quanto corrompe na economia divina, né, Silvia? Na economia cósmica. Agora é o Marcos Heleno que vai falar e depois a Andréia. Marcos? Oi, gente. Ok, estão me ouvindo? Estou. Não? Boa tarde, Silvia. Muito obrigado pela tua palestra, foi muito boa. Contou duas coisinhas. O Lu, de vez em quando, ele está falando muito, né, nós aqui no grupo, que a gente está vivenciando um momento de aumento, né, das nossas capacidades mediúnicas, a gente está abrindo muito isso. E quando você falou da parte do anjo da guarda aí, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu vou tentar resumir. Eu saí para fazer umas comprinhas, ontem eu estava no Rio, eu estou em Mangaratiba. Ontem eu tive que ir para a rua, fui fazer umas comprinhas que tinha que fazer umas coisas lá, comprar umas coisas para trazer para cá. Aí, de repente, quando eu saí de uma loja, que eu montei na moto, aquele fiapinho do plástico, do saco plástico, soltou, bailou no ar e caiu em cima do tanque da moto. Eu ia ligar a moto, e aí veio aquele no ouvido, não vai pegar não? Vai deixar cair no chão? E, poxa, mas não fui eu que joguei, vai cair, vai. Você é espírita. Você acha que não tem responsabilidade? Tá bom. Peguei, amassei, botei no bolso, quando chegar em casa eu jogo no lixo. E aí eu falei assim, mentalmente, falei, puxa vida, tá parecendo até o Emmanuel com o Chico. Aí aquela voz falou assim para mim, tá se achando, é? Você não tem competência para ter um Emmanuel na sua vida, não. Mas foi muito claro. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ficar calado, e fui para casa. Ficar quietinho. A outra coisa que, enquanto o pessoal estava falando aí, eu me toquei assim, que o livre-arbítrio a gente pode entender como uma chave. A gente tem uma chave que ela é capaz de abrir portas ou abrir grades. Conforme o uso que eu faço, ela vai me abrir portas para eu ter um futuro melhor. Agora, se eu usar mal essa chave, ela vai me abrir grades que vai me aprisionar. E eu vou levar muito tempo, como a Josi acabou de falar aí, para sair do lugar onde eu mesmo me coloquei. E não tem culpa de ninguém, não. A chave é nossa, a gente ganhou essa chave, e ó, tá aqui, faça bom uso dela, você vai progredir. Faça mau uso, você vai se atrasar e sofrer muito. É isso. Gostei muito do teu trabalho. Obrigado. Obrigada, Marco. Agora é a vez da Andréia e depois a gente fecha. Vai, Andréia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Parabéns, Maria Silvia. Muito boa a sua palestra. Leve, muito bom o seu estudo. Muito obrigada. E eu queria complementar, assim, comentar a fala da Josi, que eu achei brilhante também. Parabéns, Josi. Gostei muito da sua lembrança, né, do ensinamento de André Luiz. E assim que você me falou, eu lembrei daquela brincadeira dos dominóis. Eu gosto muito de fazer essas analogias, assim, essas ligações. Aquela brincadeira que a gente enfileira assim, os dominóis. Então, para montar aquela brincadeira, você leva dias, né? Fazendo aquilo, às vezes, até meses. E para destruir aquilo, basta um único toque, né? Então, as escolhas que a gente faz são assim mesmo. Muito bom. Gostei muito do que você falou, Júlia. E também gostei da chave, tá, Marcos Heleno? A mesma chave que serve para abrir, né? Abrir as portas para a nossa liberdade, também serve para fechar as celas da nossa prisão. Um beijo. Beijo. Silvia, o Luciano vai comandar, nós já vamos encerrar. Eu só queria fazer um pequeno comentário. O livre-arbítrio é o maior presente que Deus nos deu quando nos criou. É um presente incrível. E durante o final de semana, que teve aquela maratona da Rede Amigo Espírita homenageando o Chico, eu ouvi uma palestra do Wagner da Paixão, em que ele disse assim, a certa altura, o livre-arbítrio é o maior presente que Deus nos deu. A gente sabe, detecta a presença das trevas quando há o cerceamento do livre-arbítrio, de qualquer forma. A caça à liberdade de escolha, à liberdade de expressão, a caça à manifestação da arte.
sempre há treva por trás disso. E é isso mesmo. Quando há o cerceamento da nossa liberdade, da liberdade de pensar, de agir, de escolher, há as trevas que não querem que a gente escolha, que não querem que a gente pense para escolher Jesus. E foi isso que você mostrou para a gente tão brilhantemente hoje. Muito obrigada. Luciano, é contigo agora, para você escolher quem vai fazer a prece ou você mesmo fazer a prece. Termina aí, meu filho. Alguém se sente inspirado ou inspirada, tocado para fazer a prece? Então vamos nós. E assim, encerrando mais uma tarde de estudos estes que constroem o nosso cabedal de conhecimento, dia a dia, tijolinho a tijolinho, com a argamassa do amor, da alegria, da fé e da confiança em Deus, que a tudo ampara e a tudo promove. Vamos sintonizar pensamentos e sentimentos ao mais alto, vibrando na mesma frequência, cada vez mais alto, visualizando que nós estamos ao lado de Jesus, sentados no gramado verde, um local belíssimo, o som de pássaros, perfume das flores, e nosso mestre sorrindo para cada um de nós, olhando através dos nossos olhos e percostando os nossos corações, sentindo o pulsar, a vibração, essa frequência amorável que nós conseguimos sentir mesmo em frente aos reveses que a vida, permitida por Deus, nos faz crescer. E assim ouçamos Jesus dizendo no íntimo dos nossos corações: filhos e irmãos amados, aqui estamos todos nós mais uma vez reunidos. Percebamos o quanto cada um se esforça para que construa aquele cadinho de amor. Percebemos que todos nós estamos aqui experienciando, sem que eu perca olhar sobre cada um de vocês. E assim, neste final da tarde, embevecido que estamos e reverberando essa alegria que a nossa querida companheira Silvia nos trouxe e nos proporcionou, vamos elevar e manter esse padrão mental e emocional até o final da noite, amanhã ao longo do dia, sem perder de vista e sem desabrigar Jesus de nossos corações. Mestre querido, mais uma vez aqui estamos, agradecidos profundamente pela sua presença entre nós, pois que vós mesmos nos ensinastes, nos ensina e continuará nos ensinando. Onde vereis 2 ou mais em torno de meu nome, aí estarei. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Maria Silvia, espera só um pouquinho que eu vou chamar um povinho. Você não tinha visto que eu tinha levantado a mão para fazer a prece, né, Lu? Não vi. Mas olha, fique à vontade, porque a nossa convidada dessa tarde merece. Inclusive, tem 2 surpresas para vocês, Silvia. Uma, a Sônia Mendes cantando para você uma música em francês, ao desafio. E logo após, o Coral Desafinados do Além te presenteando também como um momento de arte. Né, Tati? Vai lá, Camila. Não, pode ir, deixa a Sônia cantar. Você já falou super bem, eu já absorvi tudo já. Graças a Deus. Gente, vocês me botam em cada uma. Tá vendo, Silvia? O que eles aprontam comigo? São meus amigos. Por isso que a gente te desafia quase todas as tardes para cantar para todo mundo. É o desafio a cada dia, né? Vamos lá. Então, Silvia, eu não te conheço pessoalmente, mas tenho um grande carinho por você, por essa figura alegre que você transmite para a gente, essa paz, essa coisa de criança, de brincadeira. E isso eu tenho muito dentro de mim também, essa coisa de criança, de ficar mais à vontade.
O pessoal ainda não teve a oportunidade de ver meu lado infantil, meu lado de palhacinha, né? Mas eu gosto de ser infantil também. Acho importante ser alegre. A gente tem que viver assim, né? Faz bem. Então, para a coisa ficar melhor ainda, vamos ver a vida mais cor-de-rosa, né? Vamos ver a vida mais cor-de-rosa ainda, mais alegre, mais perfumada, tá bom? Então, vamos lá. Fala oi. Ô, tia Silvia, aqui, ó, para você. Vamos lá. Des yeux que font baiser le mien, un rire qui se perce sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit un jour et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Da, 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 mon cœur qui bat. Então, Silvia, tá? É para você e para nós, isso aqui. Que a música consiga nos contagiar sempre. Que a música consiga tocar os nossos corações a cada dia, tá? E que nós possamos fazer parte dessa música. Cada música que a gente canta, a gente mergulha nela e sente toda a essência, o cheiro, o momento, fechar os olhos e sentir tudo nos envolver, todas as coisas boas nos envolvendo e nos abraçando nesse momento, principalmente mais crítico, né? Então, estejamos em paz conosco e com a natureza e com Jesus. Mestre querido. Gratidão, foi maravilhoso. A música, ela atinge graus de vibração que a voz humana não consegue. Né? Então, às vezes, você cantando, você acessa padrões que a voz não consegue. Então, maravilhoso, emocionante. Obrigada. Beijo. Obrigada. Você não vai fazer isso com a Silvia, vai, Luciano? Está com o microfone fechado, Luciano. Desculpe, não, eu falei que nós contamos ainda com o auxílio dos shows da Camila, que mora em Paris, aí está fazendo um dueto junto com a Sônia. Deixa eu falar, a convidada falou que ia cantar e não cantou. Era melhor ela cantar. Vai ficar para a próxima, na próxima eu canto. Então, Silvia, olha, junte-se aos bons. Dalton, puxa aí com a gente, querido. Ai, meu Deus, que maldade com a Silvia. Não, é para a gente fechar a tarde com chave de ouro, seguindo em direção à luz. Vamos lá. Depois da Sônia. Vamos lá, gente, arrasa aí, vamos arrasar aí. Deixa o seu Dalton cantando, a gente vai no refrão. Vai, seu Dalton. Vai lá, vai lá. Onde acompanhar? Abre o microfone, seu Dalton. Não está escutando, não. Silvia, um presente para você. Tá vendo? Sim. De grego. Oi. Agora foi, agora foi. A mão que te ampara agora já precisou. E o problema maior despertou os seus mistérios de fazer o bem. Você planta agora, floresce um pouco mais além. Somos passageiros
navegante do planeta Blue, de norte a sul, em direção à luz. A falta de experiência faz a gente errar. A dor irmã nos abraça pra mostrar seu coração por a tristeza andar e deixa felicidade sorrindo no mesmo lugar. Somos passageiros, navegantes do planeta Blue, de norte a sul, seguindo em direção à luz. Somos passageiros, navegantes do planeta Blue, de norte a sul, seguindo em direção à luz. Seguindo em direção à luz. É hora de deitar nos campos, pra descansar, tranquilamente ir à fonte, pra refrescar, voltar de novo a ser criança, Ouvir o que o mestre diz, e no seu corpo leve, paz e Somos passageiros, Gostou, né? Agora O cânone de vocês ficou perfeito. Seguindo em direção à luz. O último, a luz, Direção à luz. Seguindo em direção à luz. Atrasado, Marco, vamos lá. a luz. Cada um no seu tempo. Cada um no seu estágio. Maravilhoso. Amei o presente. Peraí. Calma. Ih, meu lindo! A Clara já apareceu e sumiu, né? Claudinho, minha mãe não cansa de perguntar de você. Gabriel, lindo, amo muito, saudade. Essa turminha, quando eu morava sozinha lá em Angra, Marisa de manhã botava eles. Vamos lá falar, dar bom dia para tia Silvia. Aí era uma festa. Lembra disso? Não tinha, né? As redes era pelo telefone, era uma festa.